Tifoso Bianconeiro, bem tornado, Finestra Bianconeira. Lembrando que eu sou do fã-clube oficial da Juventus, São Paulo do Brasil, JOFC São Paulo do Brasil. Siga-nos no Instagram. Qualquer dúvida, para quem quiser ser sócio, a gente, apesar de estar em São Paulo, o fã-clube é do Brasil. Estamos no site da Juventus e qualquer dúvida no direct ali do Instagram, vocês podem nos conectar, ok? Inicialmente ainda agradecendo aos meus amigos pelas muitas mensagens de carinho. Não é fácil, né, mas a vida tem que seguir e a gente vai firme e forte, sempre com muita força, né, que todo calabrês tem nas veias, e é assim que vai ser. Essa partida, Juventus e Milan, 2-0 para o Milan, eu já vou conectar aqui com o que falou ontem o nosso queridíssimo presidente André Agnelli, famoso AA, né? Que nem cara ele tem mais para dar entrevista. Ele escreveu uma carta, ele escreveu uma letra para falar aí dos problemas financeiros, inclusive, da falta de torcida no estádio por causa da pandemia. Resumindo, ele colocou a culpa totalmente na pandemia. Então vamos lá. Vamos analisar que hoje o Milan venceu por 2-0 e esse time do Milan, que hoje venceu por 2-0, hoje 2022, o ano que vem, qual vai ser a desculpa? Não teve pandemia e o Milan foi lá e venceu. Antes que alguém possa dizer, não, mas você está confundindo as coisas, está misturando as bolas. Não estou misturando não, porque a questão da pandemia, ela afetou todos os clubes do mundo, e na Europa a gente viu o Real Madrid, por exemplo, até com mais débitos que a Juventus, conseguiu ainda chegar numa final de Champions e até vencer a final de Champions. Não foi a pandemia que fez contratos ridículos com o Rabiot, com o Arthur, por exemplo. Foi o Paratici. Paratici que teve seus acertos e teve muitos erros, mas Paratici que nunca foi um diretor de futebol, agora está se aventurando nas águas de direção, porque Paratici, para quem não sabe, era um olheiro. Ele que, graças a ele, chegou a Juventus, Pogba, Vidal e tantos outros lá atrás. Então, o Agnelli é tão incompetente que quando ele dispensou o Marotta, ele devia ter colocado ali um diretor de futebol e não puxar o Paratici, que era olheiro, para quebrar o galho. Por isso que eu falo que as coisas elas vêm de cima, o erro vem de cima. Não é o Alegre o grande culpado, não, Tifoso. O grande culpado é quem colocou o Alegre lá. E quem colocou o Alegre lá é o AA, né, que ontem veio escrever essa letra, né, falando para os acionistas, se justificando, tudo em cima da pandemia. Claro que a pandemia, nós tínhamos lá o Cristiano Ronaldo, estádio vazio em 2 anos, isso afetou e muito, e afeta demais, né, não só com a venda de ingressos, mas a loja, enfim. Mas dizer que, aliás, não assumir o erro, não falar assim, não, além da pandemia, houve a minha culpa como presidente de não administrar isso e não administrar aquilo e contratar errado e dispensar assim, assado, né? Por exemplo, chamar e fazer uma meia-culpa. Eu nunca vi, né, nesse tempo, o Agnelli fazer uma meia-culpa. Ele não errou. Lembrando que ele se afastou da diretoria nos últimos 2 anos para cuidar da Superliga. Quando o que ele tem que cuidar é da Juventus, não é da Superliga. Então, para aqueles que gostam, né, desse deslumbre, né, eu não sei se eu vou falar para vocês tifoso bianconeiro ou tifoso bianco grigio, porque você vê na TV, é um branco cinza. Para quem acha legal, mas futebol é dinheiro. Eu sou contra, eu acho que você tem que sim ter um marketing, mas jamais o marketing ficar acima do produto principal, que é o futebol. O Real Madrid é um marketing em pessoa, vamos dizer assim, lá com a sua simplicidade e com o seu atraso de vida em termos de logomarca. Mas é um exemplo dentro de campo, para não ficar preso aos times da Premier, senão é muito fácil falar do Manchester e do Paris Saint-Germain, que são dirigidos por milionários. Aliás, para quem fala que a Juventus não tem dinheiro, não é bem assim. Claro que Ferrari é uma coisa, a Juventus é outra, a Exor é outra, mas o proprietário da coisa toda é o mesmo. Ele tinha obrigação, no centenário da família Agnelli, colocar ali uns 250 milhões, não é recapitalização não, é colocar e falar, vamos montar um esquadrone para a gente chegar numa final de Champions. Isso chama-se ambição. E aí você vê a falta de ambição quando o cara insiste
em manter o Agnelli ali e, por consequência, o Agnelli insiste em manter o Allegri ali. Falando do jogo, primeiro, o Milan dominou a Juventus desde o início. Os primeiros 9 minutos, a Juventus partiu bem. Acabou. No 10º minuto, acabou o jogo da Juventus. E aí o Milan mereceu. E foi pouco 2-0, porque 3 bolas na trave no primeiro tempo, mesmo jogando no San Siro, não justifica. Para uma camisa pesada como a da Juventus. Vou mais longe. Claro que o segundo gol deles no começo do segundo tempo foi um golaço do Dias, né? Vou abrir um pequeno parênteses e cutucar um pouco o torcedor milanista, porque aqui, em primeiro lugar, é a Juventus. Né? O canal é feito para a Juventus e para torcedor da Juventus. É aberto a todos os torcedores, obviamente. Baixa um pouco a bola, milanista, porque o Dias pegou lá a camisa, né? Fez aquela, né? Que nem o Messi. Quem é Dias? Quantas bolas de ouro? Quantas Champions? Menos. Sabe por quê? Porque eu vou usar o mesmo argumento que o milanista usava alguns anos atrás. Ah, a Juventus ganhou com o gol do Higuaín, mas o Milan não tem ninguém. E a Juventus também não tem ninguém. A Juventus tem McKean. A Juventus tem esses caras que não se arrastam em campo. Entendeu? Então a Juventus está numa péssima fase e não tem ninguém no banco. Chumbo trocado. Cabiche? Voltando ao jogo, o Milan podia ter feito mais. E o seu Allegri, mais uma vez, mostrando o seu repertório de incompetência, começa com o Miretti no banco. E depois do segundo gol, coloca o Miretti. Qual a lógica de você colocar o Miretti depois de estar 2-0? Um jovem. Como se o cara tivesse que ir lá, no auge da experiência, tentar resolver o problema no meio de campo. Talvez o Paredes não tenha entrado por não estar no pleno da sua forma física. E aí vem um outro parênteses que eu quero colocar. O Milan não só ganhou, porque jogador por jogador, ali, se você pegar a lista, é pau a pau. Porém, fisicamente falando, eles estão acima da Juventus, mas muito acima. Eles correm o tempo todo. Primeiro, o Milan tem uma ideia de jogo. Se você assistir os jogos do Milan, você vai ver que eles têm uma ideia de jogo. Não só eles, o Napoli também tem. Ah, mas você vê, eu vejo o VT dos outros jogos quando dá para ver. Porque eu preciso ver tudo o que acontece no campeonato, tá? E, além de eles terem ideia de jogo, coisa que falta na Juventus, eles têm o quê? Fôlego. E fôlego está relacionado à parte física, à parte do staff que faz parte do Allegri, ou seja, preparação física para aguentar e não morrer no segundo. É por isso que o time joga bem no começo, corre e depois morre. Morre fisicamente. Isso é o quê? Responsabilidade de quem? Tudo gira em torno lá de cima, da diretoria. Outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Deus, mas eu vou sempre bater nessa tecla porque a gente leva a fama de ser um time de manipulador, que rouba, né? O lance do Quadrado no primeiro tempo era cartão vermelho na hora. Não sei se ia mudar o jogo, porque esse time é tão fraco de mentalidade e de fisicamente falando, que mesmo com um a mais não ia conseguir ganhar do Milan. Mas o que é certo, era para ter expulso o cidadão que entrou no Quadrado lá, me foge o nome agora, a entrada foi violenta, era rosso, era cartão vermelho direto, sem conversa, porque se ao contrário, tinham expulsado o jogador da Juventus. Dito isso, vitória merecida do Milan. Presidente, faça uma letra agora e coloque a culpa, não sei, a pandemia acabou, coloca a culpa na eleição que deu lá na Itália, na parte política, sei lá, inventa uma desculpa, porque não tem o que dizer, uma vitória mais do que merecida do Milan. E detalhe, pelo segundo ano consecutivo do Allegri, no mês de outubro a gente está fora do Scudetto e fora, muito provavelmente fora da Champions. Que beleza esse centenário da família Agnelli. Pelo segundo ano seguido. Praticamente fora da luta do Scudetto e praticamente fora, porque a questão não é matemática somente, a questão é de você ver uma dinâmica de como joga o Napoli hoje, que para mim é o favorito ao Scudetto. A gente está anos-luz do ritmo de jogo deles e da ideia de jogo deles. Tem como, só para encerrar o vídeo, né, eu ainda peço desculpas a vocês, os próximos vídeos ainda não é aquele vídeo tão... A gente vai fazendo por paixão a Juve e assim que eu puder eu volto a abrir aquele sorriso no rosto. Só para encerrar,
esse time da Juventus, ele causa bocejos. Ele causa bocejos. E repare o seguinte, hoje a Lazio do Sarri é superior, a Roma, que não é lá essas coisas, contratou bem tudo mais, mas tem os seus defeitos, é superior. A Inter, que está penando aí com o Inzaghi, é superior. Então, existe uma chance remota de salvar a temporada. O que é salvar a temporada? É chegar em quarto para ir para a Champions, que significa dinheiro ano que vem? Existe uma chance remota. É agora na Copa do Mundo, o Agnelli, porque o Allegri é difícil pedir demissão. Tomara que ele tinha vergonha na cara. Troca o cidadão que está lá e venha quem vier. Se é para salvar a temporada, troca o Allegri. Que aí você pelo menos não vai ganhar um cacho de taça, mas pelo menos pode chegar no quarto lugar. Que isso sim é real. Isso sim dá para buscar o quarto lugar. Desde que troque o treinador. E hoje não vem com essa história de que não jogou esse, não jogou aquele, porque mesmo sem o Di Maria e sem o Pogba, time por time, se tivéssemos uma preparação física decente, dava para encarar o Milan lá em Milão. Dava para encarar. Só que quando você não tem preparo físico e quando tem uma lesma no banco de treinadores que escala mal o time, escalou de novo mal, aí, meu amigo, aí é pedir que aconteça um milagre que não vai acontecer. Sempre forza Juve, fino alla fine, tamo junto, ci vediamo ragazzi alla prossima, dá um like no vídeo e em novembro, durante a Copa, tem sorteio de uma camisa oficial da Vecchia Senhora. Mais uma vez, obrigado por tudo, rapaziada, ci vediamo, forza Juve e fora Allegri.